Olá, boa tarde! Estamos no ar com mais um Arquitetura e Design sobre tudo que tem fora e dentro de casa. O programa de hoje está bem interessante. Nós vamos falar de um assunto que nunca falamos até hoje, que é de uma técnica artesanal super criativa em bambu. Está conosco aqui o Nivaldo Feliciano, muito bem-vindo, Santa Cruz do Sul, certo? Alô Santa Cruz, fiquem ligados aí na gente. Eu estou fazendo um watch party no meu Facebook, então os meus seguidores podem assistir junto comigo, olha que delícia. E também podem assistir pelo Facebook da RDC TV e pelo YouTube, claro está, e também pelos nossos canais 24 e 524 da NET. E eu reforço a novidade, nós estamos tendo o programa reprisado às 8 da manhã. Das 8 às 9. Antes de sair de casa, dá uma espiadinha no Arquitetura Design. Perdeu o sono, tá com insônia, 4 da manhã, tem de novo, gente, olha que beleza. Não é muito bom? Muito bem. Além do Nivaldo, que está com várias coisas no cenário, que daqui a pouco a gente mostra, não quero dar muito spoiler agora, fazer um certo mistério. A gente está também com uma dupla aqui, que é um arquiteto e uma engenheira civil. Essas atividades se unem, né? Até porque a engenheira civil é também empresária de um empreendimento que o arquiteto fez. Ele é o Enio Vivian e ela é a Daniela com 2 L's, Santini. Eu adoro falar essas coisas de 2 L's, porque ontem tinha uma pessoa que tinha o mesmo nome da outra, uma com L e outra com 2. Então a Daniela Santini é empresária, eles estão com um coworking no centro da cidade. Eu acho super bacana, porque esse empreendimento tem também o propósito, né, de valorizar o centro da cidade, de estimular, enfim, o percurso pelo centro, o uso das ruas, a descoberta dos empreendimentos, dos equipamentos. Tem lugares para trabalhar como um coworking, são super interessantes, que a pessoa trabalha ali, no seu entorno pode ter fornecedores, pode ter, tem operações gastronômicas muito legais e várias delas com preço super em conta. Então é um jeito até de baratear custo do escritório, né? Em vez de ter um escritório oneroso, num lugar caro, eventualmente pode optar por essa alternativa que está super em voga com a revitalização da Orla, Porto Alegre está olhando para o seu centro histórico e a gente fica muito feliz com isso. Assim que for possível, eu queria mostrar uma imagem de um espaço lá na Expo Revestir, que é todo de bambu, olha só, que bárbaro, obrigada Renata. É um espaço da Adocol, é para mostrar torneiras dos irmãos Campana. Essa torneira tem um design muito interessante. É possível colocar na própria torneira uma toalhinha também, sabe? Porque ela tem uma curvatura que permite colocar uma toalha de rosto ali também, uma toalha de mão. É super interessante. E todo o projeto desse espaço é muito interessante. Depois eu vou contar mais para vocês sobre a autoria e tudo. A gente vai continuar falando de Expo Revestir ao longo da semana, mas hoje eu queria mostrar esse projeto porque tem a ver com o trabalho do Nivaldo. A gente vai falar de bambu, ele é um bambuzeiro. Então, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente vai falar de estruturas, de objetos, de customizações de equipamentos, de uso, funcionais. E mais que isso eu não vou falar porque eu não quero dar muito spoiler. Neste dia que está começando no final da tarde, parece que é às 6h30 da tarde, não sei bem, que começa o outono, a gente já começa a usar a manguinha comprida para cortar o vento e tudo isso. É interessante a gente falar sobre projetos com elementos artesanais que eventualmente dão um certo calor, né, pelo material mesmo, dentro de casa. Eventualmente alguém pode se interessar em fazer, em conversar com o Nivaldo, aprender a técnica, eu espero que ele ensine também. E a questão do coworking é muito interessante também, porque é um momento em que as pessoas estão retomando as suas atividades em março, depois do carnaval, aquela coisa que o Brasil diz que começa depois do carnaval, que eu não gosto, mas às vezes de fato isso ocorre. Muito bem, chega de falar, que os entrevistados são eles. Intervalo comercial,
2 minutinhos e a gente volta para saber tudo da vida dessas pessoas que estão aqui conosco. Até já! Muito bem, voltamos. A gente está com um monte de gente nos assistindo pelo Facebook, pela minha Watch Party. Todos os dias tem uns queridos que assistem, de vez em quando mandam mensagens e tudo. E aqui em cima da mesa eu estou também com o nosso tablet. Se alguém quiser mandar alguma pergunta para o Nivaldo sobre estruturas de bambus, sobre o Eni e a Daniele, sobre a questão de coworking. Esse coworking é muito interessante, o coworking deles, porque levaram inclusive para o centro uma operação do Zé Café, então é um lugar diferenciado. Vale a pena olhar com cuidado. Se quiserem perguntar alguma coisa, o nosso número está aí na tela e a gente vai estar cheio de amor aqui para responder. Muito bem, Nivaldo Feliciano, artesão bambuzeiro. A gente já se encontrou e já publiquei ele há muitos anos e eu queria rememorar como é que começou esse teu amor pelo bambu. Eu comecei, são 18 anos, como hobby, vendedor de uma empresa. E na época eu comecei fazendo essas tochas, dá para mostrar, como eu falei, como hobby, né? E depois de alguns meses, há uns 6, 7 meses mais ou menos, alguns conhecidos em Santa Cruz, hoje são amigos, que eu estava recém-morando em Santa Cruz, né? Na época, começaram a pedir. Eu achei um nicho no mercado para trabalhar com bambu. Tá? E sempre gostei de trabalhar com artes manuais, no caso, né? E comecei a procurar realmente como fazer, aonde conseguir matéria-prima, tudo, tá? E se passaram 18 anos. E deixa eu entender, a gente está vendo várias estruturas aqui, a gente tem muitas fotos também para mostrar e tem vários tipos de bambus, né? Ao todo hoje, pelo que eu saiba, são 1.360 conhecidos ao nível de mundo. Mas tá? aqui Mas cada um para uma espécie. encontra... No Brasil tem umas 400 mais ou menos. Já é muito. Já é bastante, já é bastante. Mas cada um tem um bambu para jardim, existem bambus para construção, existe bambu para artesanato, existe bambu para várias finalidades, né? Cada um tem uma... Eu lembro, eu já referi isso aqui uma vez, que numa casa cor de 1 ou 2 anos atrás, lá em São Paulo, havia um jardim acho que é o Jardim dos Bambus, até o nome, alguma coisa assim. Havia 15 espécies colocadas num círculo, assim, numa praça, né, lá no Jockey Club. E eu disse, meu Deus, eu não sabia que existia tantas espécies. São bastante. Eu cresci no interior e lá a gente tinha taquara. Taquara e bambu, mesma coisa. A diferença é apenas no nome, né? Um tipo de taquara. Aquela grandona, assim, e tal, que vai ficando gigante, assim, vai fechando e tudo. E no exterior, quando a gente vai a grandes feiras em Milão e tal, eu lembro que um ano, no Museu de Design de Milão, na Triennale de Milano, havia uma exposição de coreanos e havia muitas peças artesanais com o uso de bambu. Também conheci um grande arquiteto, acho que é o Hiroshi Hara, se não me engano, que fez estruturas enormes de bambu, construções muito grandes, todas de bambu. E isso não se vê tanto aqui, né, Nivaldo? A estrutura vai ter um tamanho, né? O Brasil, vamos dizer assim, nós estamos engatinhando ainda, né? Apesar que na América Latina, na América Central, na Colômbia, hoje, a Colômbia é referência em construção com bambu. Tá? São Paulo, nós temos bons engenheiros, inclusive engenheiro civil, Brasília. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, já temos, inclusive, plantações de bambus para fins comerciais. Certo, para a construção. Para várias finalidades, no caso, né? Mas hoje o foco maior é construção civil. Tá? E é tão interessante, eu acho que é um nicho que deveria ser mais explorado. Porque o resultado é muito curioso, é muito interessante. Ele se presta para várias coisas, ele tem uma flexibilidade e tudo isso, Com né? certeza. Ele é forte, ele é durável. Sim. Eu imagino que seja mais durável até que alguns tipos de madeiras convencionais. Dependendo da madeira, sim, né? Existem estudos já hoje no Brasil, porque nós falamos muito a rio de bambu, tem muitos estudos em países asiáticos, como eu falei, na Colômbia, mas para nós não serve. Vocês como engenheiro, no caso arquiteto, clima, né? Pelo solo, por tudo, né? Gente? Não, mas os bambus exóticos hoje no Brasil, eles vão bem. Dependendo da região, é lógico, né, no caso, adaptam bem. Mas nós dependemos de algumas normativas, no caso, para colocarmos esse bambu, inclusive, à venda dentro de lojas de materiais de construção, para que você possa, no caso, ter alguém que saiba fazer
tá? E você pode chegar numa loja e comprar também esse bambu, mas ainda vai demorar um pouquinho ainda, tá? Você falando em países fora, no caso na Europa, a Espanha. A Espanha, a parte velha do aeroporto, toda a cobertura do aeroporto é feita com ripas de bambu. De barajas? Todo em barras de bambu. Eu até trouxe um ali, no caso, que seria mais ou menos aquele ali, um pouquinho mais grosso. Tá? Então, depois a gente mostra. São várias finalidades no caso do bambu, né? Hoje eu comecei como artesão, sou artesão ainda, né? Mas meu foco hoje é sustentabilidade e eu trabalho na área de construção com bambu. Fiz cursos no Rio de Janeiro, tá? Para saber um pouco mais de como construir, né? Essa tua construção, ela é aparente? O bambu fica aparente? Sim, aparente. Pode interno junto ou com concreto, é isso? Sim, junto com concreto, mas aí depende muito também de secagem, tem todas umas regras, né? Mas o aparente, no caso, eu posso fazer tanto um pergolado, como eu já fiz construções de 50 metros quadrados cobertas. Eu fiz em Santa Cruz ali para um cliente 11 tesouras, 17 metros cada uma, toda com bambu. Ou seja, eu cobri um galpão de 200 metros quadrados, todo com bambu, usando uma telha ecologicamente correta. Lindo, né? Bonito. Vamos mostrar algumas fotos que a gente tem de alguns projetos teus. Isso foi Santa Maria. É um pergolado simples, né? Simples. Tem uma hora que tu faz umas loucuras também, né? E a gente pode ir passando as imagens para ver mais coisas. A gente tem bastante foto. Isso é um café em Santa Maria, em Santa Cruz. Que bonito. Ficou bonito, né? Muito bonito. Olha só, tem um mudei, trabalho fiz um estilo jogo. Esse é o mesmo de Santa Maria ainda na obra, né? E esse está mais verde, né? Esse daí, assim, ó, você pode fazer algumas coisas com o bambu. Dá para pegar aqui. Aqui dá para ter uma noção. O bambu, ele vem assim. Vamos mostrar aqui no estúdio um pouquinho, que ele está mostrando Ó, aqui está o bambu como ele vem, tá? Aqui eu queimei no maçarico um pouco e aqui eu deixei ele mais preto. Isso aqui é tudo no maçarico. Sei. Tá? Então aquele lá ele tá verde, que o cliente quis ele assim. Natural. Se tu deixares ele natural, ele fica assim verdinho. Fica verdinho. Ele vai, com o passar do tempo... Jura... ele vai amarelando. Ele vai amarelando um pouquinho, mas não fica assim. Ele fica um pouquinho mais amarelo, mas não assim. Tá? E aqui existe inclusive um bambu chamado bambu nigra, que ele é todo preto. Você retira ele da natureza, ele continua preto. Ai, que lindo. Sim, a bitola dele é no máximo isso daqui. Se usa muito para alça de bolsas, para artesanato. Sim, é original da onde esse preto? Esse daqui, Índia. E o preto? O preto também. Se eu não me engano, é Índia. Se eu não me engano, me fala, posso estar errado, mas eu acho que... A Índia tem uma grande incidência. Tem China, Índia, Japão, né? Os nossos bambus hoje, que nem o bambu que eu uso na construção, é o bambu moçô. Sim. Aquele bambu que tem vaso. Sim, ele na natureza chega a 15 metros de altura. Ele tem uma bitola de 15 centímetros no pé. É só administrar para ele ficar reto. Só administrar, ou seja, sol. Tendo uma boa insolação, no caso, ele vai ficar reto. O bambu moçô é um bambu alastrante. Tá? As pessoas às vezes falam praga. Não é praga, é que assim, ó, é o saber plantar. Todos os bambus são alastrantes, não. Nós temos o intocerante, que é o nosso chamado taquara, vamos falar, é uma touceira. Tá? Tem o semi-alastrante e tem o alastrante. O alastrante, no caso, seria o moçô, nasce um aqui, nasce outro ali. Então, se você não souber plantar, você vai ter bambu e teu vizinho também, né? Tá? Esse é um trabalho que eu fiz em Santa Cruz para um cliente. E esse é qual bambu? Esse aqui, nós temos 3 ali, no caso, é o gigante, que é o da fonte. Tá? São 2 só. E o Canadá Índia, que é o fininho. Aquele da frente é uma fonte. É uma fonte ali, sim. E aquele gigante tem aqui no... Sim, eu consegui ele com... Não, ele vem natural da Indonésia. Sim, nós já temos plantação dele aqui já. Isso foi um trabalho que eu fiz. A cliente, no caso, tinha muito problema de insolação. Sim. Tá muito quente. E eu fiz aquele, ele continuou passando, no caso, a claridade. Mas e diminuiu 2, 3 graus. Que lindo que fica assim. Fica muito bonito, né? E tu poderia colocar essa estrutura que a gente está vendo ali num sistema de abrir e fechar, por Sim, exemplo? também. Até foi pedido para o ano passado, um cliente pediu, estamos em projeto. Não seria o abrir e fechar, no caso, seria retirá-lo, no caso. Né? Chega no inverno, você quer um pouco mais de sol, tá? Você tem um sistema de retirar dali. Tá? São módulos. Tá? Então chega no inverno, é só para retirar e ter um lugar para guardar. No verão você coloca no lugar de volta. E eu lembro de ter visto muitos trabalhos teus bonitos, com enfim, detalhes e tal, de fechamentos de muro, em torno de coberturas, perto da piscina, assim, para dar aquele ar natural. Esse é um trabalho que eu faço, inclusive, não seria o carro-chefe, mas eu faço bastante, porque se você tem um vizinho, tá? Não que você não goste de vizinho, mas você quer um pouco de privacidade, e o bambu é leve, por natureza, no caso ele é leve, né? Então você faz o quê? Faz
uma barreira ali no caso, que você transpassa no caso, você consegue visualizar do outro lado, mas você tem uma privacidade. Esse trabalho, eu já tive trabalho aqui em Santa Cruz, perdão, em Porto Alegre, tá? Duraram 11 anos, um trabalho para durar 8 anos. Por quê? Mas isso vai da manutenção do cliente. Tu tem que ter uma manutenção E como é que qualquer... é a manutenção? Um verniz, um bom verniz a cada ano e meio mais ou menos. Tá? Porque é um trabalho que no máximo 8 anos mais ou menos em função do bambu, ser um bambu fino, né? Tá? De ser um bambu? Ele é mais fino, que seria aquele mesmo que estava na parede há pouco ali. É um bambu mais fino. Quanto mais fino, se você está em intempéries, no caso, você tem menos durabilidade, né? Por mais que você passe algum verniz. Tá? Aí isso foi o que eu falei, ó, são 200 metros quadrados, todo coberto com bambu. E ele fica assim? Sim. Depois, não, foi colocado telhas. Depois foram colocadas telhas em cima. Sim, eu deixo como o profissional pede. Ele substitui, então, o forro mesmo? Ele substitui o forro, sim. Olha ali, ó. Aí são 17 metros, né? Eu, lógico, né? Para logística eu fiz em 8,5 e 8,5, né? Certo. Transporte. Qual é a vantagem de fazer uma estrutura dessa em bambu para uma convencional? Olha, em torno de 30% mais barato do que a madeira. O bambu ele é mais barato. O que encarece um pouquinho, no caso, o bambu é a mão de obra. Imaginei. É uma pena, mas no Rio Grande do Sul somos assim, 2 ou 3 só que construção. Não tem muitos. Tem muitos artesãos. Agora, construção, na área de construção são poucos. Mesmo assim, fica um pouco mais barato ainda? Sim, fica mais barato, sim, com certeza. E alguma parte tu deixa visível? É possível deixar? É possível, sim. Mesmo quando é o forro, tu mesmo sendo com forro, pode ter toda a estrutura. Acho que vai passar depois ali um galpão, não sei se vai ser colocado ou não. Essa coisa que tu falaste das tesouras. Isso é aparente. Eu fiz uma obra também para um arquiteto de Palmitinho, perto de Frederico Westphalen. Eu fiz 5 tesouras de 7 metros cada uma para um salão de festas. O arquiteto me passa o projeto, mas sempre procuro ir no local da obra. Sim, mesmo ele passando de novo aí o forro, né? A etapa da estrutura do bambu. Sim. Que depois ela vira um forro. Eu acho que a gente tem mais imagens, quando for possível a gente vai passeando por elas. Mas eu gostei que quando falavas que essa questão de privacidade, né? Sim. E deixa passar, conforme a abertura do trabalho que tu faz, passar mais ar, menos ar, ou mais imagem. Passa a ventilação também, né? Ventilação também. E às vezes as pessoas não sabem cuidar ou não querem se incomodar com plantas demais. Com certeza. Né, para fazer fechamento verde com plantas. Bambu é uma alternativa, né? E são painéis que são de fácil remoção para você pintar dos dois lados, né? Porque não adianta você pintar de um lado só também, tem que sempre pintar do outro lado, né? Se você deixar para o vizinho... E pode colocar um verniz fosco e tudo que não... o externo, no caso, eu não gosto muito do brilho, tá? Mas o brilho, no caso, para externo é o melhor. Tá aqui o arquiteto, uma engenheira para me corrigir se estiver errado, no caso, né? Mas agora, interno, eu sempre procuro trabalhar com o menos cor possível, a não ser que o cliente peça, né? Sempre fosco mesmo. Dependendo do trabalho que eu faço, se for na área moveleira ou artesanato, que nem aqui, pois eu uso cera de abelha. Cera de abelha? Cera de abelha, ou alguma cera própria para móveis, né? Certo. Também. Tu faz trabalhos sob briefing, né, para arquitetos, engenheiros, enfim. Mas também tu tens uma linha de objetos que tu cria, né, autorais, assim. Essa daqui mesmo eu criei esta semana. Vamos mostrar, a gente está vendo na tela essas esferas. Lá na tela uma mesa. Eles são laminados que eu estou fazendo, eu comprei uma máquina agora, eu estou fazendo laminados com bambu. São esses daqui, ó. Já é uma evolução da coisa. Ali eu fiz essa mesa de centro, toda com bambu laminado, quadriculado 3x3. A gente olhando daqui parece uma marchetaria quase, né? Parece. Fica um patchwork, assim. Olha ali. Olha que incrível. Mal comparando. É um diferencial, né? Sou perfeccionista. E fica uma peça única, né? Sim, uma peça única. Sai do lugar comum, né? Sai. Exatamente. Com certeza. E a forma, tamanho, dimensão, os pés, tudo isso a pessoa poderia escolher, né? Olha, eu quero uma mesa redonda, assim, pode fazer. O bambu, no caso, eu posso fazer com ele um bambu fino, 360 graus, tranquilamente. Sim. Tem toda uma técnica. Sim, pelo menos o contorno, né? Não, com ele fechado, todinho.
todo ele. Sim, se fizer todo ele o contorno. redondo, assim, Sim. pode fazer. Mas pode fazer uma moldura redonda, colocar as plaquinhas quadradas. Também. Enfim, a criação vai até onde ele tem 4.000 utilidades, não são 1.001, são 4.001. São 4.000 utilidades, muito bom. Olha, esse é um corrimão Olha de só, escada que eu fiz Ficou muito bonito. para um cliente de Santa corrimão de Cruz. escada, que tem umas, como é que eu vou te dizer, uns fechamentos, não é fechamento ali, uns amarrações escuras. O cliente, nessa escada? É. O cliente estava com 2 crianças pequenas na época, tá? Então ele colocou uma cordinha preta ali, no caso, para as crianças não caírem. É nessa escada, você fala? Não, eu estou pensando na amarração entre uma área de bambu e outra, assim, tem umas partes mais escuras ali. Ali? Sim, o preto ali é sisal. É isso que eu queria saber. Sim, perdão, achei que fosse uma outra coisa, que essa escada tinha uma... Não. Achei que era uma dessas fotos diferentes. Não. Mas daí é o sisal. Sisal se adequa, né, porque é uma fibra também, Sim, é uma né? fibra. Eu procuro sempre usar fibras naturais. Sim. Tá? A não ser que seja externo, vai ficar pegando chuva, umidade, aí sim tem que ser o sintético, né? Mas, de preferência, a corda natural. E se for um muro externo, assim, ele dura, tu falaste antes, em 8 anos? Em torno de 8 anos, né? São 3 casos, né? Que duraram 11 anos, que foi em Montenegro, Porto Alegre e em Santa Cruz. Mas geralmente são 8, 10 anos, mas tudo depende de uma manutenção. Agora, no exterior, quando a gente vê coisas incríveis, enormes, deve durar mais, escolas... É coberto, né? Se você tem cobertura, tá? O bambu precisa de 2 coisas. Bota de salto alto e chapéu de abas largas. Ou seja, quanto menos água e sol pegar... Separado do solo, né? É simples, né? Como solo. fibra natural, no caso, madeira também. Mas o bambu geralmente é assim, então... pode durar 30, 40, nós temos conhecimento de obras, no caso, uma casa, se não me engano, foi na Indonésia, tem 50 anos. Toda construída com bambu. Olha Isso é meu, tá? Lá no Rio Jacuí. Lindo, Ali é né? material de pescaria. Não está à venda, Nivaldo? Encomendas. Aceita encomenda. Muito bonito. Encomendas, Carne gostosa, você não sai daí, hein? Com certeza. Dá com certeza. Lindo, né? Maravilhoso. Isso daí é para no meu final de semana, vamos dizer. Teu final de semana tá aí, então. A gente imagina o Nivaldo lá. Sim. É muito bonito. Esse foi um trabalho também esse foi ao lado. Esse é um trabalho ao lado que eu fiz. Olha a luminária. Também no Rio Jacuí. Olha só, a gente tem perguntas aqui, meu Deus, pelo WhatsApp, o WhatsApp que eu estou fazendo. Eu vou lendo enquanto a gente mostra, outro falas aí. O Vanderlei Cunha, meu Deus. Sueli House perguntando ao Nivaldo se quando ele morava em Brodowski ele já sonhava com esse lindo trabalho. Deve ser alguém que te conhece. A minha irmã. Tua irmã. Tu já sonhava com isso? Olha, eu brinco, né, que eu comecei Brodowski. a trabalhar com bambu quando eu tinha 13 anos, tomei gosto. 3 anos. 3 anos. É que a mãe tinha uma varinha de bambu, ela corria atrás de mim, né? O pânico virou amor, entendi. Com certeza. Essa coisa de amor e ódio próximo, né? Vanderlei Cunha, assistindo este belo programa. Adelante, querida Leone Prestes. Obrigada, meu amor. Ieda Reit, que bonito. Ieda Reit também está perguntando, está dizendo que é muito interessante, que ela gostou. A Ieda é uma querida também. A Ana Lúcia Homrich, ela gostaria de saber qual a estação do ano mais apropriada para o corte do bambu. O corte do bambu ele é feito na lua minguante. Tá? Na lua minguante. Na lua minguante, né? Vamos dizer assim, não vamos mexer no que está dando certo, né? Desde a antiguidade se corta madeira na lua minguante. Madeira em geral. Também, em geral. Muito Então prazer, passaram a cortar também o bambu na lua minguante. Diz, os entendidos vão falar assim, que se corta nos meses sem R também. Tá? Tem país, no caso... Que é o mês que se transplanta as plantas, né? A gente mudar jardim e tudo mais, é mês sem R. Esse mês sem R. E alguns países, no caso, inclusive, cortam antes do amanhecer. Certo. Isso depende muito de cada país, no caso, né? Tá. A Ieda continua dizendo que show, que lindo esse corrimão. E a gente tem Clóvis Dariano, um monte de gente. Miriam Portela, de São Paulo, querida Mayra Maciel, aqui de Osório. Nilton Camargo, José do Nascimento Júnior, meu querido, muito obrigada. Pedro Chaves, Camila de Lely, meu amor. Glorinha Miranda, ontem eu estava com o teu colar, Glorinha. Flávia Antonioli, Denise Mainer, Tânia Porta. Eu não vou, se eu ficar lendo todo mundo, a gente não vai ter mais programa. Vamos voltar ao assunto. Tu estavas mostrando aqui
a estrutura plana, né, que tu tens aqui. Sim, isso daqui são laminados de bambu. Laminados de bambu que tu estás sim. fazendo agora. Sim, isso daqui é o Isso mesmo, feito no com caso, uma passou há máquina? pouco, sim, é feito com máquina, eu tenho uma máquina que chama-se máquina de desengrosso, tá? Do bambu inteiro, no caso, eu vou fatiando ele e depois eu vou usando essa máquina para deixar na espessura que eu quero. A espessura, no caso, máxima 3,5, a mínima 2,5. Tá? Porque em função dele ser redondo, ele não é redondo, ele é oval, mas vamos colocar como redondo, eu não consigo mais que 13,5. Mas o certo hoje, no caso, seria uma espessura de 3 centímetros, mais ou menos. Certo. Tá? É o limite, isso. É o limite, né? E o laminado, no caso, como vocês viram ali, eu uso para fazer tanto na área moveleira, tá? Painéis também. Tá? Eu tenho alguma outra coisa aqui, rapidinho, mostrando. Isso daqui é bambu com madeira, 90% de bambu. Lindo. Se você quiser fazer um tampo de uma mesa, alguma coisa. Olha, a câmera muito que bom. pega, Sim, por isso favor. daqui, ó. Vou enlouquecer o câmera. Isso daqui é tudo bambu. Fantástico, que bonito isso aqui. Que bonito. Tá me dando muita ideia, viu? Muito bonito. Tô tendo Esse aqui. aqui é só Essa é bambu. a ideia do programa, é A mostrar minha coisas cabeça que legais, abrir as tá cabeças, fervendo aqui, com tanta ideia boa aqui. expor os trabalhos. Olha o peso disso. Fantástico, Pois né? é. E tem objetos, né, Nivaldo? A gente tem atrás o Nivaldo, vocês estão vendo ali. Dá até Olha o pesadinho. peso. Gente, Aí é só bambu. o peso. É só bambu Aí e é esse só peso bambu. todo. Oh. Só bambu. Aí tem uma textura, gente. Se a câmera conseguir mostrar, ele parece até uma textura de couro, de... Muito louco isso. Maravilhoso. Ele tem umas traquitanas ali que ele está mostrando. Isso daqui Mas, perdão. Isso aqui que eu... diga. Isso aqui é um porta-sushi que eu desenvolvi para o restaurante japonês de Santa Maria. Ah, que legal. Olha, o restaurante de sushis. Estão sempre atrás de coisas interessantes que tem a diferente. ver, né, com a filosofia, com a cultura. Para quem gosta de uma granola, um porta-granola. Viu só? Se quiser comer uma granola, alguma coisa, tá? É criatividade. Sim, objetos. objetos. Tu faz também fontes, né? Sim. O mesmo laminado, tá aqui uma caixa. Ó. Quer trocar? Eu quero. Tá, mas eu tenho uma Isso pergunta aqui para mesmo. fazer para ele. Pode fazer. Desde que eu cheguei, essa caneca é para tomar cerveja? Sim. E ela mantém mais gelado? Explica essa caneca. O bambu ele é térmico por natureza. Bambu Tá. é térmico. Sim. Olha é que térmico. coisa. Tá? Isso daí Eu acho que isso aqui vai fazer muito sucesso. Essa tá dando né? ideia ainda. Ei, olha aqui, ó. E ela é funcional, pode sim, funcional, tomar, sim. né? Eu tenho a minha, já são 3 anos já. Inclusive, eu uso aqui dentro uma resina atóxica. Tá. Por que essa resina aqui dentro? Tá? Pode gelar ela, Não, que e o material sim, aguenta. também, né? E além disso, se você tomar uma caipirinha, caso você tome uma caipirinha e cerveja depois, você pode lavar, que não vai pegar o gosto da bebida no bambu. Sim, tá esse protegido aqui. Tá protegida a resina. Jesus, Não, maravilhoso. pode tomar até leite, eu digo. Perdi o cliente. Mas, Muito bom. não, mas eu aposto que tem muita gente Olha de olho nessa tua caneca aqui. Pinos Viu? de bambu. Ai, ficou leve. Olha, não, Olha o trabalho. olha o lindo, olha que lindo o trabalho. Maravilhoso. Obrigado. Eu acho que a gente vai mandar pra vocês ele. embora, amanhã a gente conversa, tá? Não, Ai, tá que muito lindo. agradável Isso é ver isso aqui tudo. maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas é muito bonito esse E negócio. atrás do Nivaldo ali tem uma bicicleta customizada pelo cara. Não sei se a câmera consegue mostrar muito bem, mas em todo caso a gente vai tentar. Olha que interessante, ele, é o quadro da É o bicicleta quadro que trocaste todo com bambu. por bambu. Sim. E está encostado, inclusive, nos tocheiros É. ali. Os tocheiros são lindos, né, Nivaldo? É, assim comecei. Tu começaste com eles e 18 continuam anos. lindos. Obrigado, obrigado. É, maravilhoso. Pronto, vamos Obrigado. fazer a volta de novo. Tem E, alguma e coisa algumas ali. velas, ó. Aqui são velas. no Velas, tem algo parecido com cuia para tomar um tererê. bambu. É, esse aqui para tererê mesmo. É. É, para desenvolvido para tererê. Para quem gosta. Hoje o gaúcho está tomando bastante tererê. Tu vê. Nossa, é pesada a vela. Essa é pesadinha. Aham. Muito bem. Mais alguma coisa, Nivaldo? velas, E aquele trabalho todo vazado, tramado Isso ali, daqui, que no tu- caso, foi um curso que eu fiz de cestaria. Ah, Aprendi com Olha, isso aqui é japonês. muito útil. Né? Agora que suspenderam o... Ah, não, isso não é canudo ainda? Isso daí é uma bomba para tomar tererê. mas dá Ah. para fazer canudo de... Sim, de dá para fazer, já estão bambu, fazendo já, né? Em Porto Alegre é proibido usar canudo de plástico. Santa Cruz existe também, uma- Recife Santa também. Maria. já existe uma marca, a Bento Store, que dá para comprar pela internet, que eu conheci Bento de eles Ferreirinha, pessoalmente né? agora lá na ABUP. E eles têm canudos de bambu, tem garrafas com revestimento de bambu, Sim, garrafas sim, sim. térmicas.
E o mote deles é elementos, objetos que tu possa transportar, comida, bebida. Então, agora lançaram outro dia, eu vou mostrar aqui até, vou trazer essas de bambu. Que tu pode transportar comidas, encaixar, tem até mochila específica para isso. Outro dia eu vou mostrar que é muito interessante. E as pessoas estão muito móveis, né? Por exemplo, quem for trabalhar no coworking de vocês, pode levar a sua mochila com suas comidinhas e chega lá e abre na hora de comer e tal. Podia ter trazido hoje. Exatamente. Muito bem, a gente precisa de intervalo comercial, pelo amor de Deus, e a gente volta para conversar com essa dupla aqui sobre coworking, mas o Nivaldo fica ali de castigo, depois a gente volta a bater um papo. Até já. Muito bom. Parabéns. Voltamos com arquitetura e design. A gente estava falando de bambu, né? As aplicações do bambu pelas mãos do Nivaldo Feliciano, um artesão bambuzeiro de Santa Cruz do Sul, que tem muito trabalho aqui em Porto Alegre também. Ele faz muros, fechamentos, pergolados, objetos, até um caneco de chopp aqui o Enio descobriu. Então a gente vai conversar agora sobre o coworking que existe lá no centro da cidade, com o Enio Vivian, que é arquiteto, e com a Daniela, que é Daniela Santini, que é engenheira civil, mas ela é também empresária desse negócio que visa também valorizar o centro de Porto Alegre, se colocar numa área que a gente precisa olhar com carinho, que é a história da nossa cidade, que começou ali, né? Então a gente tem que cuidar da nossa memória afetiva. Eu morei no centro de Porto Alegre, então eu tenho um carinho muito grande. Eu estudei na biblioteca pública, às tardes, várias áreas da minha vida, quando não havia Google e a gente estudava em livros físicos. Mas voltando ao nosso assunto aqui, eu queria que vocês contassem como é que surgiu a ideia desse coworking e quais os diferenciais que ele tem. Vai começar, Enio? Eu acho que a Daniela pode falar, porque a ideia do coworking foi da Daniela e do Agostinho, que a Daniela veio do Pernambuco para cá e veio com esse propósito de fazer esse coworking, que agora concluído e funcionando, a gente vê que foi uma ideia excelente e deu muito certo. Mas a Daniela teve um start em algum momento que ela vai falar agora para a gente, né? Bem, eu vim morar aqui em Porto Alegre há 2 anos e meio, por amor, como nós tínhamos falado. Eu estava esperando que ela falasse essa palavra. Adorei essa expressão. Ela veio por amor, eu achei tão lindo. Por amor. E, coincidentemente, nós temos um amigo lá em Recife que tinha um empreendimento semelhante. E aí eu e o Zuki começamos a ter interesse em fazer igual, principalmente ele, porque esse prédio é de propriedade do escritório dele. Então, ele viu nisso uma oportunidade. E eu tenho mais essa oportunidade também, mas tinha um outro lado, que quando eu vim para cá, eu ficava com ele no escritório dele e trabalhava no centro, que ele tem um escritório no 1137, na Andrades. E ali 1137 é na Galeria de Primo Beck. Exatamente, que é super tradicional. Pois é, aí eu ficava trabalhando ali e com certeza eu tinha mais tempo livre do que ele naquela época. E aí eu procurava alguns lugares no centro e sentia o centro belíssimo e ao mesmo tempo não conseguia, eu achava que poderia melhorar. Então o escritório tinha também essa vontade de dar de valorizar aquele espaço e aí me chamaram para propor esse negócio. Então nós começamos a pensar no empreendimento, na localização e daí eu comecei a pegar fazer vários estudos a respeito de como isso aconteceria e entendemos que o Coffee Work seria o ideal para aquele local. É um local onde você teria uma cafeteria e teria o seu espaço para trabalhar. E isso aí forma uma sinergia muito interessante no local. E a gente está vendo hoje com um empreendimento que tem menos de 2 meses de aberto, ainda está abrindo vários andares separados, porque cada um que vai ficando pronto a gente abre. E são quantos no total? São 5 andares. 5. Do térreo ao 5º andar. No térreo tem o café e tem toda a estrutura para o café e um espaço, que é o Lounge Glass, de eventos corporativos ou não. E aí depois tem todos os andares que tem o cowork,
que é a parte que você compartilha mesas, tem a parte de salas compartilhadas, tem auditório, tem sala de coach, psicólogo, tem para todos os gostos, né? E no último andar, a gente tem o rooftop, que é uma outra área também aluguel de espaço para eventos ou para também aulas de culinária, locais para fotografia. Um lugar bem interessante esse último andar, que ainda não está pronto. E aí ele totaliza 1.000 metros quadrados de empreendimento, é bem grande. A gente está vendo ali no vídeo já imagens, né? E eu fiquei curiosa, por que SZ Working? É porque é Sebem Zuc Working, Sebem Zuc do escritório compartilhado, do escritório de advocacia, que é Sebem Zuc Advogados. Tá certo. E aí tem aquelas máquinas todas que as pessoas fazem milhares de coisas ali, me conta. É porque a linha do Zé, o Zé Café criou uma franquia, mas o Zé Café Takeaway, que é a lógica da vida mais prática. Então você passa ali, compra e o que você quiser, paga ali no totem e sai para comer fora. Já paga no totem com cartão? Com cartão. Não tem ser humanos ali? Tem 2 caixas, porque o movimento é relativamente grande. Mas ele tem serviço 24 horas. Então, o totem funciona 24 horas. Depois das 8 ele fecha, mas os clientes que são clientes 24 horas, ele pode acessar o escritório 24 horas. E lá ele pode comer também no café. Aí, então, ele pega escritório é 24 horas o coworking. Funciona o tempo todo. Eu gostaria de chamar... isso é bacana, isso é muito bom. Pois é, porque hoje em dia... Para umas pessoas malucas, que eu conheço algumas, que trabalham até de madrugada, né, não tem essa limitação. E você fica bem confortável, né? Você às vezes não tem... A pessoa funciona melhor à noite. E aí você tem que fechar o escritório às 7 Sim, cada um tem um biorritmo, né? O que tu ias falar? Eu chamar atenção para o autoatendimento. Isso a gente passa batido muitas vezes, mas assim, o nível de civilidade que está se dando com isso, que a gente tem, porque se fala que não dá para confiar nas pessoas, que isso... Por ter uma oportunidade de chegar ali, a pessoa pegar um champanhe, 2 cálices gelados, sentar na mesa, tomar e ir embora sem falar com ninguém, paga, certo? Quer dizer, é totalmente na base da confiança. E isso é uma coisa que se chama tanta atenção nesse mundo de hoje, que diz que não dá para confiar nas pessoas, mas ali está a prova que dá para confiar no Porto Alegrense de uma forma muito tranquila e está funcionando muito bem. É uma praticidade, parece que é uma falta de uma impessoalidade, mas ao mesmo tempo é a total confiança no usuário do ambiente, né? Certo. E as pessoas, o público em geral, tem acesso ali? Não, aí que tá. As pessoas que trabalham, as pessoas que podem trabalhar 24 horas, eles são pessoas que têm contrato 24 horas, então não, 24 horas aquela determinada pessoa que vai estar lá a partir das 8. Eu imagino que sim. Mas durante o dia? Sim, durante o dia. Como funciona? Das 7h30 da manhã às 8 da noite, o café está aberto para o público em geral. Qualquer pessoa pode ir lá e consumir e fazer... Sim, normal, mas assim, tem os caixas, tem os atendentes nessa hora. Depois das 8 é que os atendentes saem. E ficam só os totens. E as pessoas que ficam dentro do empreendimento são pessoas que têm contrato conosco. Certo. Outro dia mostramos aqui um empreendimento aonde as pessoas consomem as coisas, depois elas repõem. Não sei se isso é tão prático, né? Porque aí tem uma hora que tu vai ter que ir no super comprar aquelas coisinhas, consumir isso e tal. Mas esse sistema, de todo modo, de takeaway, eu acho muito legal. É muito interessante, porque as pessoas podem também no próprio... próprio... Ganha tempo também, que é uma coisa que a gente precisa muito, né? E essa ideia que eu falei no início, que eu conheci essa marca Bento Store, que é voltada para bolsas, garrafas, pequenos potes para encaixar, com cintas e tal. É justamente para carregar comida, carregar coisas, né? Eu cheguei lá, a gente estava comendo, né? Eu e minha filha, um negócio num saco do Zafari. E ela, pelo amor de Deus, não. Aí nos deu um saquinho todo charmoso para carregar as coisinhas dentro e tudo. Então, porque cada vez mais a gente fica enlouquecida de um lugar para o outro e pode ser surpreendida por um momento que tu não tem como fazer uma refeição. Eu sempre carrego comida. Aonde eu vou, alguma comida tem dentro da minha bolsa. Mas isso foi pensado no rooftop, tem uma cozinha toda preparada para receber as pessoas, os marmiteiros. Para aquecer as marmitas. Os marmiteiros têm espaço ao cabo, muito são garantido marmitas. ali.
que podem ir ao micro-ondas e tal. Ah, então tem isso também. Tem espaço para descansar depois do almoço também. Porque a pessoa não pode ver de salada, né? Deus me livre. Não. E também tem no térreo, né, Enio? São 2 copas no térreo também. São 2 copas no térreo também. Ah, tem também, para os no térreo também. Ah, bacana. A pessoa de repente compra só uma bebida, enfim, alguma coisa assim. Tem cooktop também. E aí o arquiteto, quando tu foste criar esse projeto, que característica, a gente está vendo ele ali na tela, que característica tu tiveste que respeitar, assim, ele tem que ter uma área de fluxo maior, uma área livre maior para as pessoas circularem, em função do serviço, das coisas. Tem alguma característica que te ocorra agora que é diferente? Tem. Eu tive que me reciclar um pouco no pensamento, no pensamento de criar o espaço do coworking, porque eu fiz muito, na minha vida profissional, eu fiz muitos projetos de escritórios. Mas o coworking não é um escritório. Na verdade, ele é um espaço em que a pessoa possa ser acolhida. E eu com a Daniela me passando os conceitos durante o briefing assim, do projeto, e aí no final eu entendi, desenvolvendo o projeto, que o coworking não é locação de espaço. O coworking é um serviço. E hoje eu comparo tranquilamente com um hotel. Eu digo que o espaço é de uma hotelaria e que ao invés de receber a pessoa para a pessoa ir dormir, recebe a pessoa para passar o dia. Para passar o dia trabalhando, ou produzindo. Pelo menos quando está desperta. Ou fazer, aproveitar o espaço, conversar, e esse espaço tem que ser preparado para fazer com que as pessoas se conectem. Então, existe essa frase também dentro do SZ Work, que é a conexão das pessoas, que as pessoas consigam ter ali um espaço do rooftop, tem que tem uma visão muito bonita da cidade por ali também, vale a pena subir para olhar, porque é lindo mesmo. Mas o espaço, ele principalmente privilegia o encontro de pessoas e de profissionais e quem esteja passeando até a lazer também. Muito bacana. A gente quer continuar sabendo mais desse projeto, mas a gente precisa ir rapidinho ao intervalo comercial. Na volta a gente continua para mostrar mais imagens, saber mais desse coworking diferente no centro de Porto Alegre. Até já! Enio Vivian, Daniela Santini. A gente está falando do coworking lá do centro de Porto Alegre e vocês estavam falando que mais do que um coworking, ele tem algumas características de acolhimento, né? Tu comparava até com hotelaria, né? De passar o dia, assim. As crianças vão para a creche, os adultos vão para o coworking, mais ou menos, uma coisa assim, né? Muito bem, vão trabalhar no coworking. E com isso, com esse novo lifestyle das pessoas que cada vez muda mais, vai evoluindo, e as pessoas estão cada vez mais móveis e tudo isso, eu queria que tu resumisse assim, a questão da arquitetura para ti, com o novo lifestyle de hoje, o que tu tem que te atentar, assim, materiais, sei lá, iluminação, áreas mais vazadas. O principal que a gente pensava, além do espaço de acolher os usuários, mas nós pensamos num clima dentro desse coworking que fosse uma coisa que acalmasse também, além de propiciar o espaço para trabalhar, que fizesse um equilíbrio entre uma quantidade exagerada de estímulos que a gente tem no centro. A gente pensava numa certa sofisticação contida, foi essa a ideia, assim, mas de muita praticidade, de uma coisa, mas que acalmasse a mente das pessoas. Baixasse a rotação, isso, assim, porque né? Para entrar noutra vibe. O centro de Porto Alegre é maravilhoso e, aliás, eu convido as pessoas a fazerem um tour por Porto Alegre. Pegue porto-alegrenses, passeiem por Porto Alegre, peguem um fim de semana e vão conhecer, que vão ver coisas lindíssimas. A gente criou, nessa imagem que está aparecendo agora, esse é o fundo de um prédio, assim como tem esses fundos de prédios, existem vários em Porto Alegre. Uhum. Isso é um espaço abandonado, em que nós fizemos uma caixa de vidro e um piso com madeira natural, e foi, claro, vieram os paisagistas, tem um trabalho de paisagismo ali. Deve ter um bambu moçol ali. Tem sim. E esse espaço, ele se tornou muito agradável, é um espaço de
de convivência, um espaço para também fazer atividades de eventos, mas que é no fundo do prédio. Então, ele atrai que as pessoas possam dar vontade de ir até ele, até nesse final. A natureza é incrível, né? Coloca Exato. coisas naturais também. E a gente imaginava um oásis no centro, de tanta informação, porque a gente tem isso, né? E a gente sabe que o centro está mudando. Existe um trabalho da prefeitura também de levar parte da boemia da Cidade Baixa para o centro de Porto Alegre. Então ele está cada vez mais vivo. A gente vê muita gente boa, muita gente bacana passeando no centro. E principalmente durante o dia, assim. Porque a gente estava começando, abrindo a parte do Z ali embaixo, e as pessoas entravam felizes Já lá para dentro. Entrando. Invadiam, no bom sentido. Torta Z, meu Deus, ó, adoro. Tem picolé agora. Tem o picolé. Vamos parar com esse assunto. Mas é interessante isso. E vocês abriram no momento em que a orla começou a ser revitalizada naquele ponto ali, e as pessoas encontraram significados, né, para andar por ali de novo. Eu achei muito bacana isso. A gente vai fim de semana para lá, fica impressionado. Em alguns momentos é muita gente, até gente demais em alguns horários, mas de todo modo é bacana tu fazer essa experiência, né, de andar por ali. E eu achei interessante tu falar que tinha que baixar um pouco, né, a rotação, deixar tudo mais tranquilo. Pensando no material no bambu, né? Essa questão o bambu também, às vezes, pode não ter nenhuma planta junta no pergolado, tá ele sequinho ali. Ele já dá uma carinha de natureza, já dá um bambu moçô, vamos falar assim, ele num vaso, né? Um bambu moçô num vaso ali, já é uma natureza, tá ali, né? Ah, sim, sem contar o bambu moçô, com né? certeza, com certeza. Talvez um dia a gente troque aqui e coloque um bambu aqui. Mas tu falaste uma coisa interessante, que tem que ver também que planta vai colocar, onde, como é que ela se propaga, porque às vezes as pessoas plantam ficus, que é fico seringueira, aquele que destrói uma praça inteira, e aí quando tu vê o negócio foge de controle. Sim. Mas, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês terem vindo aqui compartilhar com a gente essas ideias. Obrigado. Que bom que tu viesse por amor para o Rio Grande do Sul, né? Eu sei que o Nivaldo trabalha por amor com bambu, com certeza. Tu deve ter feito também por amor teu trabalho. Com certeza. Estamos todos aqui apaixonados, que beleza. Muito bem, outono, a gente está com esse friozinho gostoso. Eu vou dar um pulinho em Gramado, amanhã eu vou contar uma novidade para vocês, e já neste programa da quarta-feira. Eu volto cheia de novidades e também com artistas amanhã. Amanhã o programa vai ter muita arte e eu sei que vocês gostam disso. Zorar Betchol vai estar aqui, vai ter outros artistas, vai ser muito legal. Um beijo, até amanhã. Você fica agora com o Le Folk TV. Beijo!